Queridos, queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos 16, nos versículos finais apenas. Eles serão usados, eu não vou fazer uma exposição do texto, meu tema é o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É muito mais uma aula do que propriamente uma exposição. Mas eu gostaria de começar com essa referência que o apóstolo Paulo faz aqui, em Romanos 16, de 25 a 27, as Escrituras. É uma doxologia com a qual ele termina a carta aos Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Essa doxologia é riquíssima, mas eu queria chamar a sua atenção apenas para a menção que Paulo faz a respeito das escrituras proféticas. É uma referência ao Antigo Testamento. E que ele chama de escrituras proféticas porque todo o Antigo Testamento profetizava a chegada do Messias. A lei, os escritos e os salmos, os profetas, todos eles apontavam para a chegada do Messias, profetizavam a chegada daquele que havia sido anunciado desde o livro de Gênesis. Por isso Paulo se refere ao Antigo Testamento como as escrituras proféticas. E diz que foi através delas que Deus deu a conhecer o mistério, que era exatamente a chegada do Messias, e que os gentios fazem parte do povo de Deus, que Deus ordenou, separou, quis, elegeu antes da fundação do mundo. Só por essa passagem nós percebemos como os autores do Novo Testamento têm o Antigo Testamento em alta conta. Para eles é a base do conhecimento, é o início de todas as coisas, é o fundamento do Novo Testamento e a certeza da nossa esperança e da nossa confiança em Deus. Por isso que é importante para nós que nós, ao estudar somente a Escritura, nós conheçamos primeiro o que é o Antigo Testamento. Amanhã de manhã, se Deus quiser, estarei falando sobre o Novo Testamento, especialmente o tema da formação do Novo Testamento, como é que o Novo Testamento veio a existir do jeito que nós o temos aqui. Bom, o objetivo dessa minha palestra nessa noite é apresentar o Antigo Testamento, mostrar a sua importância para nós e despertar o desejo de todos vocês de ler e estudar aquilo que nós chamamos também das Escrituras de Israel. A maioria de nós prefere ler o Novo Testamento, não é? E isso porque muita gente acha o Antigo Testamento complicado, cheio de leis, genealogias, histórias difíceis de acreditar, inclusive. Acham, por incrível que pareça, que o Antigo Testamento é lei e que o Novo Testamento é graça. E que os cristãos estão vivendo na dispensação da graça e que, portanto, eles não precisam conhecer o Antigo Testamento ou não precisam do Antigo Testamento de maneira nenhuma. O que seria voltar à lei. Eu quero demonstrar que esse pensamento está errado e que a graça de Deus está muito clara e presente no período antes de Cristo, conforme registrado inspiradamente nos livros que compõem as Escrituras de Israel ou as Escrituras hebraicas. Vamos começar aqui então com algumas definições. Em primeiro lugar, o que é que significa Antigo Testamento? Esse termo é usado pelos cristãos e não pelos judeus. Os judeus se referem àquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento como sendo as escrituras hebraicas ou Taná. Eles não chamam de Antigo Testamento porque eles não acreditam no Novo. É evidente, os judeus não têm um Novo Testamento. Então não faz sentido se referir às suas escrituras como Antigo Testamento. Eles chamam de Taná ou simplesmente as escrituras. É diferente, não confunda, Torá com Taná, porque Torá se refere somente aos 5 livros de Moisés que compõem o início do Taná, que são os 5 livros
que compõem o Pentateuco. Nós nos referimos às Escrituras de Israel como o Antigo Testamento porque nós cremos no Novo Testamento. Nós temos um Novo Testamento. Nós cremos que ele, o Novo Testamento, é a continuação da revelação de Deus que começou lá em Israel. E que os livros do Novo Testamento são tão inspirados e tão palavra de Deus como as Escrituras hebraicas. O Antigo Testamento é a revelação escrita de Deus antes de Cristo. E o Novo é a sua revelação depois que ele veio. É preferível nós chamarmos Antigo Testamento em vez de Velho Testamento, porque velho tem uma noção ou traz a ideia de algo estragado, algo ultrapassado, meio que pejorativo às vezes, não é? Então, por isso que nós preferimos, pelo menos eu prefiro me referir como sendo Antigo Testamento em vez de Velho Testamento. Nós usamos a palavra testamento no sentido de pacto, de aliança de Deus com seu povo. A história da salvação, na verdade, ela começa com essa aliança que Deus fez já no Jardim do Éden, quando prometeu, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, que viria o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria a cabeça da serpente. É nesse sentido que nós usamos o termo Antigo Testamento, ou usamos o termo testamento. Bom, o Novo Testamento é o registro que nós temos de como essa aliança que Deus fez e que foi escriturada antes de Cristo, ela continua com a chegada de Cristo. Na verdade, Deus tem uma aliança apenas conosco, que nós chamamos de o Pacto da Graça. Esse Pacto da Graça, contudo, ele foi administrado em duas dispensações. Na dispensação antes de Cristo, através dos símbolos, através dos profetas, através dos sacerdotes, através do templo, dos sacrifícios, e tudo ficou registrado em livros que nós chamamos de Antigo Testamento. Essa aliança ela foi administrada de maneira mais simples e clara depois que Cristo veio, naquilo que nós chamamos de Evangelho. E o registro dessa administração de Deus é chamada de Novo Testamento. Na verdade, não são dois testamentos, um antigo e um novo, é apenas um. Só que ele é administrado em duas etapas distintas e cada etapa tem o seu registro. Antes de Cristo, a aliança foi administrada conforme encontramos nas Escrituras de Israel. E no Novo Testamento, no período depois de Cristo, é administrado no que nós chamamos de o Novo Testamento. Deixe-me falar agora, já que o nosso foco é o Antigo Testamento, falar um pouquinho da divisão geral do Antigo Testamento. Uma maneira de dividir o conteúdo dele é de acordo com as etapas da realização do plano de Deus na história. E segue aqui uma tentativa de dividir, para você ter uma visão geral do Antigo Testamento. Primeiro, história primeva, ou a chamada pré-história, capítulo 1 a 11 de Gênesis, que vai da criação do mundo até a chamada de Abraão. Depois você tem o período patriarcal, que cobre os capítulos 12 a 50 do livro de Gênesis e conta a história de Abraão, Isaque, Jacó e José. Depois você tem o registro da libertação dos descendentes de Abraão lá do Egito e a entrega da lei feita através de Moisés no alto do Monte Sinai, que pega o livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, os 5 livros da lei ou os 5 livros de Moisés. Depois você tem a conquista da terra, que está registrada no livro de Josué, quando Deus cumpriu as promessas que havia feito de que daria à descendência de Abraão aquela terra. Depois você tem o período dos juízes, que registra, que vai do livro de Juízes até os 2 livros de Samuel, que narra aquele período caótico lá da nação de Israel, quando não havia rei e cada um fazia o que bem queria aos seus próprios olhos.
Depois veio a monarquia unida, ou monarquia inicial, que conta a história do rei Saul até o rei Salomão, que nós chamamos período do reino unificado. E depois vem o registro da história dos dois reinos, quando Israel se divide em Reino do Norte, com capital em Samaria, e Reino do Sul, com capital em Judá, onde ficava também os descendentes de Davi. E essa história vai até o ano 586, com a queda de Jerusalém pelos babilônicos. 100 anos antes caiu o Reino do Norte, através dos assírios, e depois é a vez do Reino do Sul. Depois vem o tempo isso aqui vai até o segundo livro das Crônicas. Depois você tem o exílio babilônico, que conta a história do Reino do Sul exilado na Babilônia por 70 anos, e aí você tem Esdras, Neemias, você tem Ester, e você tem os profetas do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. E, finalmente, a narrativa do retorno à terra prometida, também coberto por esses profetas. Então, em linhas muito gerais, essa é a história do Antigo Testamento, esses são os temas e o conteúdo disso que nós chamamos da Antiga Aliança ou as Escrituras Hebraicas. Nós temos uma divisão do Antigo Testamento que não é a mesma divisão que os judeus têm. Os judeus dividem a sua escritura, as escrituras hebraicas, em lei, profetas e escritos. São 3 divisões. E elas não batem exatamente com a divisão que nós temos hoje do Antigo Testamento. Por exemplo, Daniel, que na nossa divisão aparece entre os profetas, na Bíblia hebraica está entre os escritos, porque ele não era considerado como profeta, porque ele nunca disse nenhuma vez, assim diz o Senhor. Ele não fala isso em nenhum lugar, Daniel. Então, para ser profeta, ele tinha que dizer isso. E como ele não diz, os judeus colocaram ele juntamente com os escritos. Agora é um livro extenso, ele cobre um período muito grande de história, mais de 1.500 anos de história, e a pergunta é, quando é que ele foi escrito? Porque hoje é muito fácil, nós temos tudo pronto, traduzido, junto, num volume só. Mas a pergunta é, quando esses livros foram escritos? Possivelmente Moisés escreveu os seus livros cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Cerca de 1.500 anos antes de Cristo, Moisés começou a escrever o livro de Gênesis. E Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, foi escrito cerca de 400 anos antes de Cristo. Existem muitas teorias diferentes entre os estudiosos sobre a sequência em que esses livros foram escritos. Alguns acham que a maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrita durante e depois do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, que se deu cerca de 600 anos antes de Cristo. Esse pessoal que pensa isso é um pessoal que tem uma visão mais liberal da Bíblia e acha que a Bíblia ela tem que ser lida de cabeça para baixo. O Antigo Testamento tem que ser lido de cabeça para baixo, porque a gente acha que a ordem foi essa. Primeiro a lei, depois vieram os profetas. Primeiro a lei, depois vieram os escritos, narrando a história dos juízes, da monarquia em Israel, e depois os profetas avisando a respeito do desterro, caso da desobediência. Os liberais acham que foi o contrário, que quem primeiro apareceu em Israel foram os profetas. E os profetas influenciaram os reis, e que foi só depois que a lei de Moisés foi escrita. A lei de Moisés teria sido escrita aí cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, enquanto que na visão tradicional, Moisés tinha começado a escrever 1.500 anos antes de Cristo. Então, por que os liberais dizem isso? Porque eles estudam a história das religiões e eles percebem que a evolução natural da religião é que uma religião primeiro começa com um líder carismático, com o profeta, ela é oral, ela é muito voltada para os carismas e os dons, e depois ela vai se tornando organizada até virar uma instituição. Então eles dizem, primeiro vieram os profetas, depois é que vieram os escritos, e por último veio a lei.
Só que na nossa Bíblia está ao contrário. A nossa Bíblia começa com Moisés dando a lei e os profetas vieram muito tempo depois. Então é diferente de todas as outras religiões. A maneira como elas se desenvolveram é único o Antigo Testamento nesse sentido, porque seguindo na contramão, primeiro Deus deu a legislação, Deus formatou o seu povo através da lei. E depois é que vieram os profetas reclamar que o povo não estava seguindo a lei de Deus, enquanto que nas outras religiões a sequência ou o procedimento é o contrário. Como eles não creem em milagres e profecias, eles entendem que os livros que profetizaram o cativeiro e o retorno à terra prometida só poderiam ter sido escritos depois que essas coisas aconteceram. Eles pegam, por exemplo, o livro do profeta Isaías. Até um pouco mais da metade, Isaías fala a respeito do cativeiro babilônico. Isaías viveu 600 anos antes de Cristo. Ele fala do cativeiro babilônico. E um pouco depois da metade de Isaías para o final, ele fala do retorno de Israel à sua terra, quando essas coisas não tinham acontecido ainda. Chega o liberal, que não acredita em profecia, que não acredita em milagre, que não acredita em inspiração, e diz, isso aqui não pode ter sido escrito antes de ter acontecido. Isaías foi escrito depois do cativeiro babilônico, né? É o que eles chamam de vaticínia ex evento, ou seja, pegaram, é um vaticínio, é uma profecia que foi feita depois que o evento tinha acontecido. Aí é fácil profetizar, né? Depois que o evento aconteceu, você profetizar é fácil. Então eles dizem que Isaías, Jeremias, Daniel, especialmente Daniel, que dá uma descrição detalhada da queda do Império Persa, a chegada dos romanos e assim por diante, eles dizem, isso aqui não pode ter sido escrito antes, só pode ter sido escrito depois. E eles colocam Daniel aí no ano 125 a.C., 250 a.C. Então, se você vai estudar hoje teologia na universidade, um curso teológico aí oferecido por alguns seminários liberais, você vai encontrar essa visão a respeito do Antigo Testamento, que ele tem que ser lido de cabeça para baixo. Porque a sequência não é essa que está aqui, eles dizem, não é? Mas é claro, o problema deles é que eles não creem que existe profecia, existe milagre e existe um Deus que anuncia as coisas que haverão de acontecer antes que elas aconteçam. Então, para nós que cremos nisso, não temos problema nenhum com essa sequência que nós temos aqui no Antigo Testamento e nós recebemos, de fato, como palavra de Deus. E nosso entendimento, portanto, quase todo o Antigo Testamento já estava escrito antes do cativeiro babilônico. E quando os judeus voltaram do exílio, 70 anos depois, eles praticamente já tinham as escrituras completas, com exceção de alguns salmos, dos livros dos profetas do cativeiro que eu mencionei, e talvez Esdras e Neemias. Nós cremos que Deus revelou aos profetas que mandaria Israel para o cativeiro, e revelou também o retorno do cativeiro à terra prometida. E os profetas registraram em seus livros antes que essas coisas acontecessem. Depois de Malaquias, que foi o último profeta escritor, os rabinos, inclusive, diziam que o espírito profético havia se retirado de Israel depois de Malaquias. Por isso que no período entre Malaquias e João Batista não aparece mais nenhum profeta, não tem mais nenhum livro, só os apócrifos. E isso explica porque os judeus nesse período aí começaram a se interessar pelos anjos. Porque se Deus não fala mais pelos profetas, quem vai nos trazer a revelação de Deus? Resposta: os anjos. Por isso que você vê nesse período, entre os testamentos, um interesse crescente dos anjos. E aí você vai entender porque é que o escritor de Hebreus, quando ele vai dizer que Cristo é superior ao judaísmo, ele começa dizendo que Cristo é superior aos anjos. Exatamente porque no judaísmo daquela época havia essa ênfase aos anjos como mensageiros de Deus, já que não tinha mais profetas. Bom, depois de Malaquias, por 400 anos, Deus não se revelou mais a Israel, até que João Batista apareceu pregando no deserto e anunciando que o jejum espiritual de profecia havia terminado e que o Messias havia chegado e que estava entre eles. E João Batista, como precursor de Cristo, veio preparar o caminho. E esse novo período de revelação
que culminou com a chegada de Jesus e o ministério dos apóstolos, é aquilo que se constitui o Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento. Portanto, vem na continuação lógica, histórica, teológica daquilo que nós conhecemos como as Escrituras de Israel. Bom, isso aqui foi respondendo a pergunta quando o Antigo Testamento foi escrito. Agora, a pergunta que eu quero fazer, eu tentar responder, é: quem escreveu o Antigo Testamento? Bom, nós não temos uma resposta precisa a essa questão. O que nós sabemos com certeza é que os autores do Antigo Testamento, todos eles eram judeus vivendo antes de Cristo. Ou seja, as escrituras hebraicas são um produto da inspiração divina no meio dos descendentes de Abraão. Elas nascem dentro do povo de Israel. Os seus livros foram escritos, os livros do Antigo Testamento foram escritos no mundo do Antigo Oriente. É um livro oriental, portanto, e descreve eventos em países que hoje nós chamamos de Israel, Palestina, Egito, Jordânia, Síria, Turquia e Iraque. Então foi nessa zona aí, desses países que constitui o Antigo Oriente, que o Antigo Testamento foi produzido. Foi produzido nesses países que hoje nós chamamos e conhecemos por esses nomes aqui, não é? Muitos deles vocês com certeza já ouviram o nome. As pessoas que escreveram esses livros, os judeus que escreveram esses livros dentro do mundo do Oriente Médio, foram pessoas das mais variadas vocações na vida. Deus não chamou escribas para escrever todo o Antigo Testamento. Chamou alguns, mas ele chamou reis, alguns livros foram escritos por reis, chamou sacerdotes, chamou juízes, profetas, sábios, pastores de ovelha e pastores de gado, como Amós, por exemplo, para escrever os livros do Antigo Testamento. Então, quando você tem essa visão macro do Antigo Testamento, que é um livro, é uma obra que foi produzida no período de 1500 anos, dentro de um povo, que são os descendentes de Abraão, e todos eles escrevendo no mesmo idioma, que é o hebraico, com exceção de algumas partes de Jeremias e Daniel que estão em aramaico, e que eram pessoas das mais diversas vocações na vida. Você percebe a soberania de Deus e como Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Durante o tempo em que a Bíblia foi escrita, havia impérios muito maiores, poderosos, antigos, capacitados e eruditos do que aquela pequena nação composta de 12 tribos de plantadores, de agricultores e gente que cuida de gado, que era a naçãozinha de Israel. Deus podia ter produzido o seu testamento no meio dos egípcios, no meio dos assírios, dos babilônicos. Ele poderia ter feito isso através de nações muito mais poderosas, muito mais antigas do que Israel e com muito mais cultura e conhecimento. Mas não, ele escolheu a naçãozinha de Israel, que é composta de 12 tribos, geralmente brigadas entre si, com seus problemas e suas dificuldades, sem muita tradição e sem muita história, e Deus resolveu se revelar somente a esse povo. Não se revelou aos assírios, não se revelou aos babilônicos, não se revelou aos egípcios, mas somente à nação de Israel, que registrou essa revelação e nos deu esse livro que você tem na mão aí, que foi escrito em hebraico durante esse período de 1500 anos. Que coisa extraordinária. Eu acho que é a maneira de Deus fazer aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios. Ele escolheu as coisas loucas, fracas, humildes e que nada são nesse mundo para poder envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. O nascimento das Escrituras de Israel é uma evidência de como isso é verdade, faz parte da metodologia de Deus agir até hoje no mundo, sempre derrubando os soberbos e exaltando os humildes. Nós poderíamos ver em mais detalhes a autoria de cada livro, mas eu não tenho, é claro, não tenho tempo para isso.
Agora vamos pegar uma outra pergunta que é muito importante. Quais as fontes usadas por esses autores para escrever o Antigo Testamento? Eu digo isso porque é muito comum, você pega uma Bíblia comentada, por exemplo, qualquer uma dessas Bíblias mais populares, e que são um pouquinho mais acadêmicas, e elas vão, por exemplo, quando chega no relato de Gênesis, relato do dilúvio, aí elas vão dizer para você vai ler lá na nota de rodapé, existe uma descrição semelhante entre os babilônicos de um homem que foi salvo no barco durante uma grande inundação. Então a pergunta é, Moisés copiou uma história que já havia, ou essa história lá da epopeia de Gilgamesh já foi uma cópia daquilo que Moisés escreveu a respeito de Noé? Quem é que veio primeiro? E aí você entra em questões de datação, arqueologia, fazer pesquisa, porque o que nós queremos responder é o seguinte, esse livro foi escrito, é uma revelação original de Deus, ou simplesmente os seus autores copiaram, pegaram pedaços de literatura, de histórias que já haviam e construíram o seu próprio folclore, suas lendas, seus mitos e assim por diante. Então a pergunta é importante, qual é a fonte, ou quais são as fontes que foram usadas por esses diferentes autores para escrever esses livros que compõem o Antigo Testamento? Bem, eles se valeram, sem dúvida, de diferentes fontes, como eu quero mostrar aqui. E algumas delas. Alguns deles receberam revelação direta de Deus de como determinados fatos aconteceram. Por exemplo, como é que Moisés sabia os dias da criação, o que é que foi criado em cada dia, a criação do homem e da mulher. Não tinha, até a criação do homem e da mulher eu ainda entendo, porque Adão e Eva poderiam ter preservado a história e passado de boca a boca pela sua geração até chegar em Moisés. Mas e antes de Adão e Eva? Como é que Moisés soube que eram 7 dias, o que é que foi feito em 7 dias e assim por diante? A única resposta que nós, que cremos na Bíblia, temos é que Deus revelou a Moisés. Foi uma revelação direta que Deus deu da parte dele para que Moisés tomasse conhecimento daqueles fatos. Por que esses fatos são importantes? Porque o relato da criação vai dar a base para mais tarde Deus dizer a Israel, eu dou a você essa terra aqui, a terra de Canaã, porque eu criei o mundo, portanto eu sou dono do mundo e eu dou a quem quero. E vou tirar os amorreus daqui e vou colocar vocês lá. Ah, mas isso é injusto. Não é não, porque quem criou o mundo fui eu. Então, o relato da criação lança a base para a escolha de Abraão, a escolha da terra, a entrega da terra, a vitória sobre os cananeus, a expulsão dos povos de lá. Então, como é que Moisés soube disso? Só pode ter sido através de revelação direta da parte de Deus, não tem nenhuma outra maneira. Além disso, você tem relatos de Gênesis capítulo 1 até 11, que vai da criação passando pelo dilúvio, até a história da Torre de Babel e o chamado de Abraão. Até lá, nós cremos que muita coisa foi dada a Moisés através de revelação direta da parte de Deus. Os profetas também receberam revelação direta da parte de Deus, através de sonhos, visões, aparições, que a gente chama de teofanias, ou em alguns casos, quando se trata do anjo do Senhor, a gente chama de cristofanias, porque existem muitos indícios de que essa figura, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, era Deus Filho numa pré-manifestação. E essas manifestações visíveis e audíveis foram registradas por escrito a respeito do plano de salvação de Deus. Então, revelações diretas da parte de Deus. Agora, nós temos que admitir também, e não vai nada contra a nossa confiança em Deus e na inspiração da Bíblia, que Deus preservou verdades e fatos através de séculos, boca a boca, é o que nós chamamos de tradição oral. Pode ser que muita coisa que Moisés escreveu a respeito da história do mundo, até Abraão, de Abraão em diante, ele já tenha recebido de boca a boca. É uma tradição, são histórias que circulavam já dentro dos descendentes de Abraão e que Moisés compilou. Isso é ruim ou isso vai contra a nossa convicção de que a Bíblia é inspirada por Deus? Não.
Se você pensava que a Bíblia foi dada pronta, que ela caiu do céu prontinha, né? Porque às vezes tem pessoas que imaginam isso, né? Que um dia a Bíblia caiu plof, prontinha do céu, do jeitinho que está. Não, ela passou por todo um processo de preparação. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é tanto um livro divino, como é um livro humano. Porque Deus usou pessoas que viveram numa determinada cultura, falavam uma determinada língua e usaram determinados métodos para cometer a escrita aquilo que Deus revelou para eles. Então não tem problema nenhum em que que Moisés tenha se valido da tradição oral, histórias que foram preservadas dentro da linhagem dos semitas e que chegaram até Moisés e que ele então registrou e virou aquilo que nós chamamos de escritura sagrada. Também, essa tradição, é importante lembrar, ela foi preservada debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, de forma que ela é verdadeira e, na hora de ser cometida a escrita, representa fatos que aconteceram. Em terceiro lugar, nós temos que também admitir que os escritores do Antigo Testamento usaram fontes escritas que já vinham antes deles e que serviram de base para o seu material. Isso não é difícil da gente provar. Por exemplo, eu vou citar algumas coisas aqui. Em Números, capítulo 21, Moisés se refere ao livro das guerras do Senhor. Que livro é esse? Livro das guerras do Senhor. Sumiu, perdeu-se. Mas Moisés conhecia esse livro e certamente usou para compor o Pentateuco. Ou em Números 20, no segundo livro de Samuel, capítulo 1, o profeta Samuel se refere ao livro dos justos. Que livro dos justos é esse? Ninguém sabe. Se perdeu. Mas Samuel conhecia esse livro e tirou dele informações para escrever os 2 livros, ou pelo menos uma parte dos 2 livros que levam o seu nome. No primeiro livro dos Reis, capítulo 14, e várias outras passagens, há uma referência ao livro da história dos reis de Israel. O que seriam esses livros? Provavelmente registros dos atos que eram escritos pelos escrivãos e secretários dos reis e guardados nas crônicas dos palácios ou do templo. Uma espécie de diário do que é que esses reis fizeram. Samuel pegou isso aqui, o autor de crônicas, que a gente não sabe quem é, pegou aquilo ali e usou para escrever os livros que têm o seu nome hoje. Segundo o livro das crônicas, com certeza, menciona isso aqui, ó. Segundo as crônicas, menciona o livro da história do profeta Semaías. Já ouviu falar desse livro? É o livro da história do profeta Semaías. A gente não sabe nem quem é o profeta Semaías, né? Quanto mais o livro a respeito dele. Nós não sabemos quem é. Ele fala o livro do vidente Ido. Quem é? Ninguém sabe. O registro das genealogias. Em 1 Reis 14 fala-se do livro da história dos reis de Judá. E Neemias, que era governador na época do retorno do exílio, ele menciona o livro das crônicas, que nós não sabemos se é o mesmo livro canônico que tem esse nome. Então, é claro do Antigo Testamento que os seus autores, alguns dos seus autores, usaram fontes escritas antes deles. Isso é um problema? Não é não. Veja, por exemplo, Lucas, início do Evangelho, Lucas começa dizendo assim: excelentíssimo Teófilo, esse livro que eu vou escrever é baseado numa pesquisa que eu fiz e em obras que foram escritas antes de mim. Algumas pessoas tentaram escrever antes de mim, então eu vou usar esse material. O próprio Lucas diz que ele se valeu de material assim. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, ele diz que Janes e Jambres foram os 2 bruxos que enfrentaram Moisés lá no Egito. Moisés fazia um milagre, Janes e Jambres faziam também. Moisés transformava água em vinho, isso aí foi Jesus, né? Água em sangue. Janes e Jambres faziam a mesma coisa. Transformava ou tirava rães lá do rio Nilo, sapo,
Cururu, né? Gia. Janes e Jambres faziam a mesma coisa. Ué, mas a gente lê o livro de Êxodo e não vê o nome desses dois. De onde é que Paulo tirou o nome de Janes e Jambres? Resposta: do Talmud babilônico. Talmud babilônico é um livro dos judeus que é interpretação feita do Antigo Testamento, feita pelos rabinos de Israel. Paulo conhecia, tirou e usou. E aí, o que é que nós vamos dizer? Que o Talmud é inspirado por Deus? Não, mas que Deus usou o Talmud para preservar uma verdade que no tempo certo o apóstolo inspirado resgatou e colocou na Bíblia. Então não tem nenhum problema que os autores bíblicos usaram fontes escritas antes deles. Não quer dizer que essas fontes eram inspiradas, mas que elas foram usadas para conter, preservar, transmitir verdades que Deus queria que viessem parar aqui no livro que você hoje tem nas mãos. Paulo cita filósofos da sua época. Lá no livro de Judas, na segunda carta de Pedro, tem citações a livros apócrifos que não são conhecidos, né, não são recebidos por nós como inspirados, mas na hora que Pedro e Judas citam, passa a ser escritura sagrada como nós temos. Deus guiou os autores bíblicos a usar a verdade que estava registrada nessas fontes extrabíblicas. Nós dizemos que toda verdade é de Deus, não importa na boca de quem esteja. Toda a verdade é de Deus. Até o diabo pode dizer a verdade, não é? Tu és o Cristo. Não foi isso que ele disse? Embora seja o pai da mentira. Mas Deus usou essas fontes e preservou soberanamente para que elas fossem usadas virando escritura. Agora deixe-me ir para a minha sexta pergunta. Por que esses 39 livros e não outros? Porque tinha muito mais, né? Tinha muito mais do que só 39. Mas por que esses aqui que nós temos e não outros? É o que eu vou querer dizer em seguida, assim que eu destampar essa garrafa aqui. Está destampada. Obrigado, reverendo. Eu fico tão atrapalhado às vezes que eu vou pregar numa igreja, aí o pessoal carinhoso, gentil, generoso, eu peço, eu preciso de água, porque minha garganta não é muito boa. Não pode deixar, pastor. Aí, quando eu vou ver, é aquele copo de água Indaiá, fechado, que é o plástico mais difícil para ser tirado do mundo, né? Aí eu tenho que soltar o microfone, pegar o copo, largar tudo. Aí. Mas obrigado, estava no jeito aqui. Por que esses 39 livros e não outros? Bom, durante o tempo que o Antigo Testamento estava sendo escrito antes do cativeiro babilônico, que aconteceu cerca de 600 anos antes de Cristo, certamente tinha outros escritos em circulação, alguns dos quais eu já mencionei, algumas dessas fontes que eu mencionei aí. Esses livros eram mais crônicas e registros de genealogias e atos dos reis de Judá e de Israel. Havia também registros feitos pelos profetas, como por exemplo o livro de Semaías e de Ido, que eu já citei aqui. Depois do retorno do cativeiro babilônico, muitos outros livros foram compostos, só que tem uma diferença. Até aqui, todos os livros escritos pelos judeus, durante aqueles 1500 anos, foram escritos em hebraico e apenas 2 livros contêm pedaços em aramaico. Para vocês saberem, hebraico era a língua falada pelos semitas, os descendentes de Abraão. Aramaico era a língua falada pelos babilônicos. Então Israel aprendeu a falar aramaico durante os 70 anos em que estiveram cativos debaixo da Babilônia. Tanto é que quando eles voltaram para Canaã, eles falavam aramaico. O hebraico havia se tornado a linguagem dos sacerdotes, a linguagem do culto, a linguagem cerimonial, a linguagem do templo, a linguagem dos rabinos, mas o aramaico era falado pelo povo. Então, por isso que você tem em Daniel e em Jeremias 2 porções escritas em aramaico, porque tanto Jeremias como Daniel, eles participaram ou estiveram debaixo do cativeiro durante um tempo. Daniel muito mais. Só que agora, os livros, depois do cativeiro babilônico, os livros que foram escritos em grego. Por que grego? Porque o mundo daquela época, quando Israel foi levado para o cativeiro,
quem dominava era o Império Medo-Persa. Quando eles voltaram do cativeiro, não demorou muito tempo, e Alexandre o Grande dominou o mundo. Ele dominou o Império Medo-Persa e implantou o que nós chamamos de helenismo, da palavra grega elade, que significa grego. Então, os helênicos ou os gregos, eles dominaram o mundo e eles tinham uma tática com os povos conquistados. Em vez de deportá-los, como faziam os babilônicos e os assírios, eles aculturavam esses povos. Então, os povos podiam continuar na sua terra, mas só que eles tinham que aprender grego, eles tinham que adorar os deuses gregos, deuses da mitologia grega, que foram inventados por Homero, aquele poeta cego, nos livros A Odisseia e a Ilíada. Então, eles tinham que aprender isso aí. E havia restrições à prática individual de algumas religiões. É nesse período, aí tentaram fazer isso no mundo todo e tentaram fazer lá em Israel também. Estou falando agora do período entre os dois testamentos. É nesse tempo que surgem os macabeus se revoltando contra isso e surge a seita dos fariseus, chamados os separados. É isso que a palavra fariseu significa em grego, separado. Porque eles queriam que Israel fosse separado do resto do mundo. Eles não queriam essa aculturação. Mas não teve jeito. Israel aprendeu a falar grego. Muita gente aprendeu a falar grego, embora os judeus ainda preservavam o aramaico. Por isso, toda a produção literária dos judeus durante esse período, ela é em grego, não em hebraico. E essa foi uma das dificuldades que os judeus sentiram para aceitar esses livros como sendo inspirados por Deus, porque para eles só era inspirado por Deus se fosse em hebraico, em grego não. E aí apareceram esses livros aí que nunca foram aceitos pelos judeus como sendo inspirados. Quais são? Primeiro, você tem livros históricos como os 4 livros dos Macabeus escritos em grego. Depois você tem livros apocalípticos, descrevendo o final do mundo, a chegada do Messias, o juízo de Deus, como 2º Enoque, Apocalipse de Abraão, 2º Baruque, 4º Esdras. E dezenas de outros livros contando histórias inventadas de personagens bíblicas, etc. É interessante você notar que não havia entre eles livros proféticos, pois os judeus, eu já disse, entendiam que o espírito de profecia havia se retirado deles depois da queda de Israel e depois do profeta Malaquias, que fecha o cânon do Antigo Testamento. Nenhum desses livros que a gente chama de apócrifos ou pseudepígrafos, deixa eu fazer aqui uma distinção. É chamado de apócrifo porque a palavra grega apócrifo significa escondido, você não sabe quem é o autor. Por isso é chamado de apócrifo. E é chamado de pseudepígrafo, também é uma palavra grega, que significa que o nome do autor não é o nome verdadeiro de quem fez. Por exemplo, Evangelho de Abraão. Não, Abraão nunca escreveu um evangelho, mas a pessoa apresenta a figura de Abraão, ou se apresenta como sendo um dos profetas, como por exemplo, o 4º livro de Esdras. Esdras nunca escreveu esse livro, mas alguém se passando por Esdras escreveu um livro no nome dele, em grego. Os judeus nunca aceitaram esses livros. Por quê? Escritos em grego, escritos sem ser pelo espírito profético. Eles não seguiam necessariamente a lei de Moisés. É nesses livros que você encontra a ideia de salvação por obras, a ideia da oração pelos mortos, está lá no livro de Macabeus, você encontra lá. Então, os judeus nunca quiseram aceitar esses livros. Apesar de toda essa variedade literária, apenas 39 livros foram reconhecidos pelos judeus como sendo inspirados por Deus, que são esses aí que vocês têm na sua Bíblia. Por quê? A gente não sabe ao certo o critério, mas parece ter sido esse. Primeiro, escrito em hebraico. Segundo, são atribuídos a Moisés ou a algum profeta conhecido. Terceiro, estão de acordo com o ensino de Moisés e não introduzem nada contrário. E ao que sabemos, essa inclusão no cânon hebraico começou com os livros de Moisés e a partir daí foi sendo construída. Pensa numa pirâmide. Na base você tem os 5 livros de Moisés.
Em cima dos 5 livros de Moisés vieram os escritos, que é a narrativa de como a lei de Deus funcionou em Israel durante o tempo dos juízes e durante o tempo dos reis, monarquia unida e monarquia dividida. Depois, em cima, você tem os profetas, que mostram como Deus levantou homens para reclamar do seu povo que eles não estavam seguindo a lei de Moisés, que era a base da revelação. E você tem os livros sapienciais, o livro de sabedoria, Jó, parte dos Salmos, você tem o livro de Cantares, você tem trechos do livro Provérbios é o livro clássico disso aí, que mostram como a lei de Deus funciona na prática, e cujo lema é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esses foram os critérios que os judeus usaram para dizer que eram estes livros e não os outros. Então, eles reconheceram usando esses critérios. A igreja cristã, logo que a igreja cristã surgiu, depois do dia de Pentecostes, ela reconheceu a inspiração e a canonicidade desses livros. Tanto é que os cristãos não acrescentaram nenhum livro daqueles apócrifos. Aliás, eles não citam nenhum desses apócrifos aí, a não ser lá Judas, quando fala da assunção de Moisés, e de uma citação que é do 4º livro de Esdras, se não me engano. Mas esses livros não são citados, usados como base de doutrina no Novo Testamento. Vocês sabem quais são os 3 livros mais citados no Novo Testamento? Salmos, Isaías e Deuteronômio. São os 3 livros mais citados no Novo Testamento. Alguns outros livros do Antigo Testamento são citados, mas esses apócrifos aí, eles não são usados como base da palavra de Deus. Por volta do ano 150, portanto, antes de Cristo, já se falava das escrituras hebraicas como sendo um corpo fechado e completo, que Jesus chama às vezes de a lei e os profetas. Já pensaram nisso? Jesus disse assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Quer dizer, na época de Jesus já se reconhecia que tinha um cânon, que tinha um grupo de livros inspirados por Deus, definidos a ponto de Jesus dizer a lei e os profetas. E aqui no meio estão os salmos também, que fazem parte dos escritos, né, que era a 3ª divisão da Bíblia hebraica. Então, na época de Jesus, os judeus já tinham o seu Antigo Testamento fechadinho e já reconheciam que livros haviam sido inspirados por Deus. No Concílio de Trento, agora vamos avançar muitos anos, veio a Reforma Protestante no século XVI. No Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, que aconteceu em 1545 a 1563, a Igreja Católica acrescentou 7 livros ao Antigo Testamento. Acrescentou 7 livros, que são Tobias, Judite, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Então, existe diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante? Sim. Qual é a diferença? É que o Antigo Testamento católico tem 7 livros a mais. E quando é que esses 7 livros foram parar lá? No século XVI, com o Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma. Esses livros nunca tinham sido considerados inspirados por Deus pelos judeus, nunca foram citados pelos apóstolos nem demais escritores do Novo Testamento. Mas por que que a Igreja Católica escolheu esses livros? Porque no século IV, o bispo de Roma chamou um monge por nome Jerônimo, que era muito versado nas línguas originais, e determinou que ele fizesse uma tradução dos manuscritos grego, hebraico e latim para uma versão atualizada do latim. Jerônimo foi para a cidade de Belém e lá ele passou anos fazendo essa tradução. Quando ele traduziu, ele resolveu incluir no final esses 7 livros. Ele resolveu incluir no final esses 7 livros, mas dizendo
que esses livros não eram inspirados por Deus, mas eram úteis para que se conhecesse a história dos judeus durante aquele período e tudo mais. Ali permaneceram. A tradução de Jerônimo ficou chamada de a Vulgata Latina. Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica até o dia de hoje. Faz pouco tempo que as missas eram todas em latim e que a Bíblia nas missas eram lidas na Vulgata, que nem o padre entendia o latim, nem o padre. Só depois do Concílio Vaticano II é que a Igreja Católica, percebendo a dificuldade, ela liberou para a missa na língua vernácula, na língua dos povos, e permitiu também traduções da Bíblia que não fosse a Vulgata Latina, que até hoje é a Bíblia oficial deles. Mas essa é a diferença. O Antigo Testamento tem esses 7 livros que vêm da Vulgata Latina de Jerônimo, que foram oficialmente considerados como inspirados pela Igreja Católica no Concílio de Trento. A Igreja Católica, você pergunta por que ela fez isso? Ela queria fazer uma diferença entre a Bíblia Católica e a protestante, que permaneceu com o antigo cânon, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, que é o que nós temos aqui, e eu vou falar mais sobre isso amanhã. E caminhando para o fim, como é que nós sabemos que o Antigo Testamento é inspirado por Deus? Essa é a pergunta de número 8 que eu estou fazendo aqui. Como nós sabemos que o Antigo Testamento é inspirado por Deus? Quando nós dizemos que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, nós queremos dizer que o Espírito Santo guiou os escritores de tal maneira que tudo que eles escreveram é o que Deus queria que fosse escrito. Portanto, quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo a própria palavra de Deus. Por isso nós dizemos que o Antigo Testamento é a genuína, pura e verdadeira revelação de Deus. Contudo, é importante que você saiba uma coisa. Nós dizemos que essa inspiração, ela é nos originais. O que você tem é uma tradução. E se você já comparou traduções, você já percebeu que às vezes elas não dizem a mesma coisa. Não é isso? E aí, qual delas é inspirada por Deus? Resposta: nenhuma. O que foi inspirado é o texto original, conforme escrito por Moisés, escrito por Isaías, escrito por Daniel, escrito por Jeremias. A inspiração está nos textos originais. Mas aí, pastor, nós temos esses textos? Não, esses textos já se perderam há muito tempo. Mas então, como é que nós fazemos isso? A resposta é que na providência de Deus, cópias e cópias e cópias foram feitas através dos séculos, de forma que hoje, usando uma ciência chamada manuscritologia ou baixa crítica, nós podemos reconstituir quase que com 95% de certeza aquilo que nós consideramos o texto original. Mas, pastor, e os 5%? Os 5% é pronomes, é inversão de nomes, é uma frase que é repetida, nada que abale ou afete o conteúdo do Antigo Testamento. Na década de 50 do século passado, uns arqueólogos fazendo umas escavações numa cidade chamada Nag Hammadi, eles descobriram textos datando do século II, textos gnósticos escritos em grego, onde você tinha referências aos livros que nós temos hoje, do Antigo Testamento. Mas a descoberta mais importante para a inspiração do Antigo Testamento foi feita também na década de 50, dessa feita às margens do Mar Morto, lá na Judéia. Descobriu-se uma comunidade de essênios, que era uma seita dos judeus, que tinham escondido nas montanhas a sua biblioteca. Os essênios achavam que o sacerdócio em Israel estava contaminado. E aí eles protestaram saindo para o deserto. E lá nas margens do Mar Morto, numa área chamada Qumran, eles construíram um monastério e tiveram uma vida separada. E se dedicaram a copiar os livros do Antigo Testamento. Quando eles perceberam que os romanos estavam chegando para invadir Israel, e isso aí é no ano 66 depois de Cristo, eles correram para guardar o tesouro mais precioso que eles tinham, que era o quê? Os rolos dos livros
que eles tinham feito cópias da Bíblia. E eles esconderam em fendas, rochas e buracos nas montanhas que ficavam de frente para o mosteiro. Os romanos vieram, destruíram a comunidade, não sabiam que nas montanhas estavam lá os livros, e lá permaneceram por 2000 anos. Até que em 1950 e pouco, um pastorzinho árabe, procurando uma ovelha que tinha se perdido, saiu seguindo pelo rumo e chegou e viu ali aquele buraco. E ele disse: será que minha cabra entrou aqui? E ele não podia entrar no buraco assim, sem mais nem menos, né? Então ele pegou uma pedra e jogou dentro do buraco. E ouviu o som de vaso de barro se quebrando. E, que é isso aí, né? Então ele se esgueirou para dentro do buraco e encontrou vários jarros com rolos antigos de couro escritos. Ele não sabia o valor daquilo, não sabia o que era. Ele tirou aquilo ali e levou para vender na feira. E vendeu. Vendeu vários que a gente hoje não tem mais. Até que caiu um na mão de um arqueólogo judeu. E ele olhou e disse: meu Deus, onde é que você conseguiu isso aqui? Aí o menino levou ele lá, e lá foi feita a descoberta desses rolos, que hoje são as cópias mais antigas que a gente tem do Antigo Testamento. Preservados, alguns não tiveram jeito, se desmancharam com o tempo, mas outros muito bem preservados, como por exemplo o rolo do profeta Isaías. Tem um livro de Isaías completinho. Aí você pergunta: pastor, e tem diferença entre o livro de Isaías achado lá e o livro que nós temos em nossa Bíblia? Quase zero, para mostrar como Deus preservou a sua palavra, como Deus permitiu que ela, através dos séculos, fosse preservada, para que você tivesse certeza de que você está lendo a legítima e verdadeira palavra de Deus. Mas, pastor, e a questão da tradução? Veja bem, eu posso assegurar a você que em português, as nossas traduções, elas são bem fiéis. Nós temos 2 tipos de tradução. Eu vou dizer para ajudar você a compreender isso aqui quando você for ler o Antigo Testamento. Você tem a chamada equivalência formal, em que o tradutor do Antigo Testamento traduz palavra por palavra. Então, geralmente é uma tradução mais literal. Quer um exemplo disso? Almeida Revista e Corrigida, Almeida Fiel. Eles usam isso de equivalência formal, ou seja, traduz palavra por palavra. Mas você tem outro método, que é chamado de equivalência dinâmica. Em vez de você traduzir palavra por palavra, você traduz ideia por ideia. Então você lê o texto no hebraico, entende o que é que o texto está dizendo e pergunta qual é o correspondente em português. Vou dar um exemplo muito simples. Lá no Salmo, eu não sei que Salmo é agora, me esqueço. Davi diz assim, literalmente, como traduzido em algumas versões portuguesas antigas: o Senhor é quem exalta o meu chifre. Mas está certinho, está literal, no hebraico é chifre mesmo. O Senhor exalta o meu chifre. Então, é uma tradução fiel? É ou não é? Eu acho que não. Porque chifre, no contexto oriental, tem a ver com poder. Pense no boi, no búfalo. Aí vem uma tradução em equivalência dinâmica e traduz: o Senhor é quem exalta a minha força. Qual dos dois é mais fiel? O segundo, né? Então, nem sempre ser literal significa ser fiel. Fiel é quando você traduz o sentido, corretamente o sentido do que está sendo dito. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Tradução, equivalência formal, Revista e Corrigida, Almeida Fiel. Equivalência dinâmica, Bíblia na linguagem de hoje, NVI, Nova Versão Transformadora. No meio, entre uma e outra, a NVI, a Nova Almeida atualizada, ela fica bem no meio, e por isso que eu gosto dela. Ela tem o melhor dos dois mundos. Ela tem o melhor dos dois mundos.
você tem a Nova Almeida, você tem a NVI, pendendo um pouquinho mais, e no extremo lá você tem as paráfrases, que não é nem tradução, traduziram demais. Como, por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Mensagem, que muito crente gosta, né? Do Eugene Peterson, mas é um livro traduzido por um homem só. Todas essas outras Bíblias foram traduzidas por comitês, composto de batista, presbiteriano, metodista, para que não se meta no texto o seu preconceito ou a sua visão teológica sobre algumas coisas. Não é? Por exemplo, no grego está dizendo assim, tem aquela expressão, e João batizou Jesus em água, no grego en ridor. A preposição en, ela pode ser traduzida como em ou com. Se você for batista, você vai dizer que a tradução é o quê? Em. João batizou Jesus em água. Mas se você é presbiteriano, você vai traduzir como? Batizou com água, né? É possível, tanto uma tradução quanto a outra. É por isso que em algumas versões vocês vão encontrar a notinha de rodapé dizendo, quando fala lá em água, vai encontrar uma notinha dizendo ou com água, né? Exatamente porque eles querem evitar que a sua preferência nesses assuntos interfira na tradução. E é por isso que eu não gosto da Bíblia do Eugene Peterson, porque é ele sozinho. Não tem ninguém para dizer para ele, isso aí não, né? Não tem ninguém para dizer para ele isso aí. Então, cuidado. Eu leio, eu comparo. De vez em quando ele tem umas sacadas legais, ele consegue colocar numa linguagem bem interessante, mas eu não uso como minha Bíblia de estudo e nem para pregar, com certeza. Bíblia boa para você estudar e pregar, NAA, NVI, nova tradução, a nova versão transformadora da Mundo Cristão, é a versão nova aí, muito boa também. Ela pode ser usada, são versões boas, e você pode ter certeza que está lendo a palavra de Deus. Muito bem. Como é que nós sabemos que o Antigo Testamento é inspirado por Deus? Nossa, eu comecei aqui e fui parar em tradução. É porque eu estou cansado, viu, gente? Deixa eu beber água aqui para voltar. E eu disse que eu ia terminar, mas olhe, nunca acredite no pastor quando ele diz que vai terminar. É mentira, sempre é mentira. Como é que eu sei que esse ponto aqui, eu prometo terminar com ele. Ele é importante para você entender qual é a principal diferença entre os católicos e os protestantes no que diz respeito à Bíblia, tá? Como é que eu sei que a Bíblia é inspirada por Deus? Essa certeza provém de algumas fontes. Primeiro, o cumprimento de profecias, como, por exemplo, todas que se referiam à pessoa e à obra de Cristo. Profecias que anunciaram onde ele nasceria, o tipo de morte na cruz, sua ressurreição e a entrada dos gentios na igreja. O Antigo Testamento todo fala sobre isso. Como é que eles poderiam saber, a não ser que Deus os houvesse inspirado? Segunda evidência que me confirma a inspiração do Antigo Testamento: a veracidade das suas afirmações, a ponto de nós não encontrarmos erros comprovados. Próxima vez que alguém chegar para você e disser o Antigo Testamento está cheio de erros, você pergunte, mostre um. E aí você diz, me dê um tempinho que eu volto. E vá consultar os comentários, vá consultar as Bíblias de estudo e você vai trazer a resposta. Não existe erro comprovado de história, geografia, especialmente de teologia no Antigo Testamento. Terceiro ponto e mais importante, o testemunho de Cristo. Cristo se referiu ao Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. E disse, a palavra de Deus não pode ser mudada, ela não pode ser contrariada. Em Marcos 12:36, Jesus disse, Davi falou pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. 2 de Pedro 1:21, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Jesus e os seus seguidores estavam convencidos que o Antigo Testamento tinha sido inspirado por Deus. Se eu não creio nisso, então eu coloco em xeque
a veracidade das demais afirmações de Jesus e de tudo mais que o Novo Testamento ensina. O testemunho, por último, aquilo que Calvino chamou o testemunho interno do Espírito Santo. Eu sei que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, porque quando eu abro o Antigo Testamento e eu leio, o Espírito Santo testifica ao meu coração de que eu estou diante da própria palavra de Deus. É subjetivo? É subjetivo. Ainda assim, bem real. E essa é a segurança máxima que eu posso ter de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o testemunho interno do Espírito, ele é superior a essas evidências externas que eu apresentei para vocês. Nossa certeza, portanto, não provém de alguma decisão, dogma ou declaração de concílios, mas do próprio Deus falando pela sua palavra. Por que isso é importante? Porque no catolicismo romano é dito que a igreja foi quem definiu a Bíblia. Se você perguntar ao católico, por que você... O catolicismo acredita que o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Se você perguntar a um católico instruído, por que é que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, ele vai dizer, porque a igreja diz, porque os concílios cristãos ecumênicos dos séculos 2 e 3 se reuniram e definiram o que é a Bíblia. Quais eram os livros inspirados. Então eu sei que a Bíblia é inspirada porque a igreja diz que é inspirada. O catolicismo romano, então, partindo dessa falácia, porque a Bíblia não determinou que livros eram inspirados, a igreja não determinou que livros eram inspirados, a igreja reconheceu. Aqueles livros já eram usados nas igrejas locais como palavra de Deus, muito antes dos concílios se reunirem e chegarem àquela conclusão. Mas aí o que é que o catolicismo romano fala? Coloca a igreja sobre a Bíblia, enquanto que nós reformados, sola escritura. A igreja está debaixo da Bíblia. Ela se guia pela Bíblia e não o contrário. Qual o resultado disso? Se a igreja está acima da Bíblia, segue-se que quem pode interpretar a Bíblia é a igreja. E quem é que na igreja interpreta a Bíblia? É o magistério católico, um colegiado de bispos estudados que fazem as interpretações. E quem é que dá a palavra final? O Papa. Então, junto com a Bíblia, o catolicismo romano tem a tradição, que é o conjunto das decisões dos concílios através dos séculos, e o magistério católico. E aí agora você sabe por que o catolicismo romano acredita em coisas que não estão na Bíblia. Indulgência, purgatório, Assunção de Maria, perpétua virgindade de Maria, veneração de imagens, procissão, é muita coisa, a lista é enorme, né, de coisas que você vê o catolicismo romano praticando e que você procura fundamento na Bíblia e você não encontra. É porque eles não têm sola escritura. A Bíblia é uma das 3 fontes de autoridade do catolicismo. Essas coisas se baseiam no magistério e na tradição e não da Bíblia. E a reforma protestante, o sola escritura, foi exatamente isso. Os reformadores dizendo, é por isso que a igreja está cheia de doutrinas erradas. Porque ela deveria se guiar somente pela Bíblia, daí sola escritura. O que não puder ser provado pela Bíblia não devia ser admitido nos conselhos, nos concílios, na nossa vida, na sua vida, na nossa maneira de ser e viver. Ela é, de fato, a palavra de Deus. Então, como eu prometi, terminamos aqui nessa noite e amanhã eu quero entrar no Novo Testamento, mostrando qual a diferença do Novo Testamento para o Novo e qual a relação entre eles. Eu ainda tinha tanta coisa para dizer aqui, mas eu não vou colocar vocês para sofrer mais um pouco. Amém. Meu desejo no início, e eu quero terminar dizendo isso aqui. Meu desejo no início era que eu queria despertar em vocês, com essa explicação a respeito do Antigo Testamento, o desejo de vocês estudarem o Antigo Testamento, amarem o Antigo Testamento, aproveitarem o ensino dele, porque foi isso que Jesus e seus discípulos fizeram. O Antigo Testamento é o mesmo pacto de graça que nós temos hoje.
Nós somos a continuação do povo de Deus no Antigo Testamento. É o mesmo Deus. A salvação sempre foi do mesmo jeito. Abraão, Isaque e Jacó foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. A diferença é só a orientação da fé. A fé dos antigos apontava para frente, a nossa fé aponta para trás. Mas é a mesma fé, o mesmo Salvador. Sempre foi da mesma maneira. Como eu disse, é uma aliança administrada em duas dispensações. Antes de Cristo, registrada aqui, Antigo Testamento, e depois de Cristo, registrada aqui, Novo Testamento. Existe uma unidade, uma continuidade entre os dois testamentos, por isso que a Bíblia é um livro só. Não são dois livros, um que fala de lei e outro de graça, mas é um livro só, inspirado por Deus e útil para ensino, repreensão, educação na justiça, para que você seja consolado e preparado para viver aqui nesse mundo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.